Olá, sejam bem-vindos ao Terror do Além. Meu nome é Marcelo. Se acomode em seu lugar e se prepare para a história. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu me chamo Jorge, e essa história aconteceu quando eu era criança. Aos 13 anos, eu morava com a minha família em uma casa de 2 andares. Meu quarto ficava no primeiro andar. O dinheiro da minha família era apertado. Minha mãe cuidava sozinha de 4 filhos. Eu era o filho mais novo, então ficava com o menor quarto. Meu quarto ficava ao lado da sala de estar, e ele era um pequeno quarto quadrado com piso de madeira. Havia 2 grandes aberturas de ventilação no chão, uma em cada extremidade do quarto, e também 2 aberturas no teto. Minha cama ocupava metade do quarto. Como eu disse, era um quarto muito pequeno. Em uma certa noite, eu estava fazendo meu dever de casa na cama, já que eu não tinha uma mesa no quarto, quando, de repente, eu ouvi uma risada de criança. Eu saí do meu quarto para olhar ao redor da sala de estar e da cozinha para ver se algum dos meus irmãos estava lá, mas todo mundo parecia estar no andar de cima. Geralmente, nessas histórias, as pessoas dizem que simplesmente imaginaram essas coisas, mas isso é estúpido. Eu definitivamente ouvi aquela risada. Ela foi muito alta e real para eu tê-la imaginado. Eu continuei com a minha lição de casa, mas estava bem atento para escutar qualquer outro barulho suspeito. Eventualmente, passou o tempo suficiente para que eu pudesse esquecer a risada. De fato, parecia que eu tinha superado aquele susto. Então, de repente, houve a risada novamente. Dessa vez, ela durou mais tempo e não parecia estar vindo de fora do meu quarto. Eu até pensei que um dos meus irmãos estivesse se escondendo de mim dentro do quarto. Então, segui o som da risada até o canto do meu quarto. Eu olhei na direção do duto de ar que ficava no chão e percebi que a risada vinha de dentro da abertura de ventilação. Eu me ajoelhei e coloquei o ouvido bem perto da saída de ar, mas não houve mais nenhuma risada. Por alguns segundos, houve um silêncio total. Então, afastei meu ouvido e coloquei meus olhos bem perto da saída de ar para enxergar lá dentro. Demorou alguns segundos para que eu pudesse perceber que havia 2 olhos lá dentro, olhando diretamente para mim. Eu gritei como uma garota e chamei a minha mãe aos berros. Momentos depois, ela entrou correndo no meu quarto, mas, convenientemente, o barulho de risada tinha sumido e os olhos não estavam mais lá. Eu pensei que eu podia estar enlouquecendo por causa da falta de sono, mas me recusei a dormir naquele quarto naquela noite. Então, minha mãe me deixou dormindo no quarto dela naquela noite. Isso continuou por uma semana. Incrivelmente, eu passei os próximos 4 anos naquele mesmo quarto antes de nos mudarmos daquela casa. Porém, nada de paranormal aconteceu comigo desde aquela noite. Eu me chamo João, e minha casa fica em uma pequena cidade. O terreno em volta da casa é enorme. Minha casa não é completamente isolada, mas a casa mais próxima da minha fica a 1 quilômetro de distância. Então, eu definitivamente não moro em uma casa comum de bairro. Para falar a verdade, eu escolhi morar lá justamente por essa razão. De qualquer forma, eu estava morando lá sozinho há quase 6 anos quando isso aconteceu. Era um sábado normal e eu tinha planos para fazer nada naquele dia. Eu estava passando a maior parte do tempo assistindo TV ou trabalhando no jardim. Em algum momento durante a tarde, eu estava caminhando dentro da casa e passei por uma janela. E foi então que eu vi uma coisa estranha. Ao olhar para fora pela janela, eu pude ver uma pessoa caminhando entre as árvores, a mais ou menos 500 metros da minha casa. Tecnicamente, mesmo estando longe, aquela pessoa ainda estava na minha propriedade, e eu sabia que ela podia ver a minha casa de lá. Porém, o mais estranho era a direção na qual a pessoa estava andando. A pessoa estava indo na direção dos fundos do meu terreno, onde não havia nada além de uma área cheia de mato. Eu fiquei observando pela janela enquanto a pessoa caminhava lentamente pelo meu quintal, e ela continuou andando até que eu a perdi de vista na floresta.
Eu não me importei muito com aquela pessoa na parte da minha propriedade. Foi apenas uma coisa estranha de se ver, especialmente por causa da localização isolada da minha casa. Eu continuei meu dia normalmente, olhei mais algumas vezes pela janela, mas não vi a pessoa novamente. Mais tarde naquela noite, eu sentei na sala de estar para assistir a um filme. No meio do filme, eu comecei a ouvir um barulho de passos. Os passos eram leves e lentos, caminhando por cima das folhas do lado de fora. Eu me levantei silenciosamente e olhei pela janela. Eu pulei para trás ao ver um homem apenas alguns metros da minha casa. Eu me abaixei depois do choque inicial, porém eu criei coragem e ergui a cabeça novamente. Eu fiquei observando enquanto o homem caminhava até o outro lado da minha propriedade e entrava nas árvores. Ele parecia ser a mesma pessoa que eu tinha visto antes, mas era difícil dizer com certeza. O homem estava andando de forma aleatória no terreno da minha casa e parecia ser um maluco. Aquilo foi uma das coisas mais assustadoras e estranhas que eu já vi, especialmente porque ele chegou muito perto da minha casa dessa vez. Naquela noite, eu fiquei acordado até um pouco mais tarde do que o normal, para ter certeza de que o homem não voltaria, e eu estava pronto para chamar a polícia a qualquer momento. Por volta das 11 horas da noite, eu não tinha visto mais nenhum sinal dele, então me senti seguro o suficiente para dormir um pouco. Eu subi as escadas e apaguei as luzes. Eu não sei exatamente que horas eram, mas eu acordei no meio da noite com aquele som familiar de passos bem do lado de fora da minha casa. Eu olhei por todas as janelas e não vi ninguém. Então, fui até a porta da frente e olhei através do olho mágico. Aquele mesmo homem estava parado na frente da minha casa, no caminho de pedras que leva até a minha porta da frente, olhando para cima e observando atentamente a minha casa. Era uma visão arrepiante, como se ele estivesse planejando algo. Eu imediatamente peguei meu telefone e liguei para a polícia, mas eu sabia que demoraria uns 20 minutos para a polícia chegar. Quando eu olhei através do olho mágico novamente, o homem tinha sumido. E foi então que eu ouvi aquele mesmo barulho de passo na lateral da minha casa. Eu esperei em silêncio, com meu coração batendo rápido, rezando para que ele simplesmente fosse embora. Mas então escutei um barulho repentino vindo do meu quintal, seguido por um completo silêncio. Depois de alguns segundos, eu decifrei o que era aquele barulho. Era um tiro. Eu estava tremendo, parado no mesmo lugar, quando o som de outro tiro ecoou pela casa. Depois do segundo tiro, o homem parou de fazer qualquer barulho, e a casa ficou em completo silêncio. Eu fiquei ali, tremendo, em completo silêncio, durante 15 minutos até que a polícia finalmente chegou. Quando eles chegaram, eu os vi gritando do lado de fora, dizendo para o homem largar a arma. Os gritos duraram alguns minutos, mas eventualmente a polícia conseguiu fazer o homem obedecer. Ao falar comigo, a polícia não tinha uma resposta clara sobre o que aquele homem estava fazendo. E depois que eu expliquei para eles que o homem tinha passado o dia inteiro agindo de forma estranha, andando aleatoriamente de um lado para o outro na floresta, eles ficaram ainda mais confusos. Até onde eu sei, o homem alegou que aquilo foi apenas um surto temporário de insanidade. Ninguém sabe ao certo se isso é verdade, nem eu, nem a polícia, mas eu acho difícil de acreditar. Se você chegou até aqui, certamente gostou da história. Então aproveite, se inscreva agora mesmo no canal e deixe seu like. Confira mais conteúdos como este em nossa playlist com todos os episódios aqui no canal Terror do Além, fixadas no primeiro comentário aqui do vídeo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.